Olá, meus alunos do curso de Teologia ITEPAR. É com muita alegria, muita satisfação que eu quero apresentar para vocês a nossa primeira aula do primeiro módulo do curso de Teologia do ITEPAR. Nós iremos proporcionar a vocês, claro, o slide em PowerPoint, serão as ministrações de sala de aula. Vocês também terão acesso online através da plataforma e também eu irei disponibilizar para vocês o PDF para os alunos presenciais. Eu já fiz a entrega das apostilas, levando em consideração que o nosso curso para os alunos do curso básico são 12 meses, médio 24 e bacharel 36 meses. Sejam todos bem-vindos à primeira matéria e eu não poderia escolher uma matéria melhor. Nesta primeira matéria, eu quero fazer uma abordagem sobre a introdução à Bíblia, tirando ali uma fatia da teologia sistemática ou a bibliologia, assim como é chamado, dentro da teologia sistemática. Eu utilizei como livro base, eu já disponibilizei também no grupo de WhatsApp, o livro do Strong. Eu gosto muito do livro de teologia sistemática do Strong, porque vejo no livro de teologia sistemática do Strong, principalmente no assunto bibliologia, falando sobre a inspiração das escrituras, uma ênfase muito bem elaborada. O Strong faz questão de amalgamar pensamentos, unir conceitos, para que tenhamos uma visão ampla sobre o assunto inspiração das Escrituras. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Hamilton, sou pastor da Igreja Presbiteriana Renovada de Paysandu. Hoje nós estamos aqui na beira da rodovia, a IPR, a Igreja do Amor, entre Paysandu e Maringá. Eu sou doutor em teologia pelo ITEPAR, sou mestre em teologia pela FATEB, sou psicólogo, sou psicanalista e também tenho algumas formações na área do cuidado da mente, na área terapêutica. E é claro, já faz mais de 15 anos que eu leciono no curso teológico, tanto na faculdade quanto no seminário presbiteriano renovado, que também é onde eu me formei. É com muita alegria que eu quero trazer para vocês essa primeira disciplina, com muito desenvolvimento, muita preocupação em trazer a vocês um pensamento mais próximo das Escrituras. Talvez uma tentativa aí também de aproximá-los do conhecimento das Escrituras Sagradas. Afinal, quando nós dizemos teologia, nós estamos fazendo uma união entre a palavra theos, que é a palavra de definição grega Deus, e logia, logia, logos na genitiva. A ideia de teologia é estudo de Deus. E como eu preciso ser claro nesta introdução, nós iremos nos dedicar para nos aproximar deste conhecimento do Deus Todo-Poderoso, levando em consideração que Deus é um ser supremo, é um ser superior, é um ser inexplicável, imanente, inesgotável o seu conhecimento. Por mais que eu dedique todo o meu tempo e até mesmo a minha vida para conhecê-lo, mesmo assim não será o suficiente. Mas a teologia entende que quanto mais nós estudamos, mais nós nos aproximamos do conhecimento, e quanto mais nós nos aproximamos do conhecimento, mais esclarecido nós nos tornamos. Nós sabemos que conhecer a Deus é um desafio para todos, afinal, Ele é Deus e Ele é incompreensível por ser Deus. O dia que eu conseguir compreendê-lo, defini-lo, com certeza Ele deixará de ser Deus. Ele só é Deus porque Ele está muito além da minha compreensão humana. Mas, ao longo do curso, ao longo do desenvolvimento, nós vamos nos dedicar para nos aproximar deste conhecimento, para obter este conhecimento, para obter esse esclarecimento. É a única forma de conhecermos a Deus, de termos este conhecimento, de termos esse esclarecimento, é através
do seu próprio livro, a Bíblia Sagrada, o livro que ele deixou para que nós o conhecêssemos. Quando eu falo de Deus, não tem como não falar das Escrituras Sagradas. Afinal, Deus nos deixou a sua palavra. E realmente, nós vamos ver nesta disciplina de introdução à Bíblia, ou bibliologia, como você preferir chamar, que a tentativa em observar as Escrituras é realmente conhecer a Deus, ou se aproximar deste conhecimento, se tornar mais esclarecido a partir das Escrituras Sagradas. Eu quero que você entenda que a Bíblia é a boca de Deus, é o único livro que o autor ele está sempre presente quando nós estamos lendo. Então, é o único livro que tem o autor presente. E claro que a bibliologia, no seu intuito principal, é trazer verdade sobre as Escrituras e inspirá-los a amar, a conhecer, a se aproximar, a ter afeição com as Escrituras. E a teologia, claro, vai nos trazer o conhecimento necessário para que tenhamos propriedade para falar aquilo que precisamos falar, não aquilo que queremos falar. Para falar aquilo que a Bíblia diz e não aquilo que nós temos por intuito falar. A Bíblia por si só, ela é autoexplicativa, ela fala por si só. Ela fala, ela contextualiza e ela explica. E não existe um assunto sequer que a Bíblia não tenha propriedade para falar ou profundidade ao falar. Basta olharmos com as lentes da teologia para que a Bíblia se torne ainda mais lúcida, mais clara, mais nítida aos nossos olhos. Olhando para a teologia, é a única forma de entendermos as Escrituras Sagradas e termos propriedade, tanto para falar quanto para explicar. Afinal, como que eu vou explicar a Bíblia para as pessoas se eu não detenho este conhecimento básico? Logo, o curso de teologia se torna primordial na vida de todos os líderes, de todos aqueles que estão em busca de conhecimento, na vida de todos aqueles que estão em busca de aprender. Se eu quero ensinar, se eu quero falar com propriedade, eu preciso, antes de qualquer coisa, deter o conhecimento necessário. Estar com tudo muito bem claro, muito bem esclarecido. Se eu pudesse resumir uma frase, eu diria que a teologia é a maneira de esclarecermos os assuntos divinos, observando o tempo todo as Escrituras Sagradas, que é o livro que o Senhor deixou para se comunicar conosco. Então, bem-vindos ao IETPAR. Eu quero que você se dedique, que você se entregue e que você viaje comigo neste aprendizado. O IETPAR é o Instituto de Ensino Teológico do Paraná. Fundador do IETPAR, o detentor, sou eu mesmo, pastor Hamilton Cardoso dos Santos Júnior. E claro, eu tenho uma parceria com a plataforma Ceia e também com as faculdades que eu já lecionei. Ao longo do curso, nós vamos ter todo o material em mãos. A cada módulo, os alunos terão acesso à apostila, ao PDF para os que estão online e também aos PowerPoints, que são as minhas apresentações em sala de aula. Então, pegue seu papel, pegue sua caneta e vamos viajar neste mundo chamado teologia, um oceano inesgotável. E vamos tentar, pelo menos, nos embebedar de alguns copinhos, ok? Está aí um pouquinho do que iremos estudar ao longo desta disciplina. Vamos tentar entender a definição de bibliologia, a inspiração das Escrituras, a revelação e inspiração, a inerrância da Bíblia, a autoridade das Escrituras, a suficiência das Escrituras, a canonicidade da Bíblia, a transmissão do texto bíblico, tradução das Escrituras Sagradas, interpretação hermenêutica da Bíblia, a Bíblia como palavra viva, a unidade da Escritura e, claro, aplicação da Bíblia na vida cristã.
além de termos ainda uma aula bônus. Nessa aula bônus, eu vou apresentar para vocês a Biblioteca de Deus. Está aí um pouquinho da minha formação, portanto, a minha biografia, o meu retrato autobiográfico. Eu sou casado, tenho 3 filhos lindos, sou casado com a pastora Tamires. Tenho o Felipe, meu filho mais velho, 13 anos, o Davi, de 9, e a Bia, a Beatriz, de 6 anos de idade. Nosso planejamento é fazermos uma abordagem em 5 aulas, explorando ao máximo esses 5 blocos que eu separei para obtermos o conhecimento sobre bibliologia. Todas as aulas ficarão gravadas. Nós temos acesso à apostila, ao PDF e ao PowerPoint, ok? Eu não vou guardar nada para mim. Eu vou dar o material para vocês. Caso um dia vocês queiram lecionar, vocês terão em mãos o PowerPoint para facilitar muito mais a vida de vocês. Eu percebi ao longo da minha trajetória acadêmica que, por mais que eu anotasse tudo o que eu aprendia, eu, com o passar do tempo, acabava não revisando. Se tornavam somente materiais guardados, materiais acumulados. Com o PDF, com o PowerPoint, nós temos o acesso a este material e fica muito mais fácil para acessar. Capítulo 1, definição de bibliologia. Bibliologia é o ramo da teologia sistemática que estuda a Bíblia como a palavra de Deus, sua origem e autoridade, estrutura, preservação e aplicação. É a base de todas as demais doutrinas cristãs, pois trata da fonte da revelação divina. Então, a ideia da bibliologia é te aproximar, é familiarizar-te com as Escrituras Sagradas, entendendo que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, entender como ela teve a sua origem, a partir de que momento a Bíblia teve a sua origem, por que nós podemos chamar a Bíblia de palavra de Deus, qual é a autoridade que este livro traz para todos nós, como foi formada a sua estrutura, como que um livro tão arcaico chegou até as suas mãos? Você já fez essa pergunta? Como que um livro tão antigo conseguiu chegar até as nossas mãos? Como que este livro foi preservado? Como que seus escritos foram preservados? Como que a sua tradução foi feita? Quem foram os tradutores? E etc. Nós vamos tentar esgotar esses assuntos aqui, dentro da bibliologia. E claro, vamos demonstrar, através da inspiração das Escrituras, que Deus é o autor, é o coautor e é o inspirador. Foi ele que inspirou homens para poder trazer até nós todo este conteúdo importante e significante para a nossa trajetória cristã. Capítulo 1 também nós temos que definir tudo sobre a bibliologia e, claro, apresentar-nos este grande propósito. O propósito da bibliologia é confirmar a inspiração e a autoridade divina da Bíblia, estabelecer a confiança do cristão nas Escrituras, refutar falsas doutrinas sobre a origem e natureza da Bíblia. Você já parou para pensar da onde vem, qual a origem do termo Bíblia? Pois é, eu tenho uma resposta que pode te aproximar de tudo isso. Antigamente, nós não tínhamos a empresa infográfica, nós não tínhamos como elaborar estes materiais e reproduzir estes materiais em série. Tudo que se tinha em mãos eram chamados papiros. O que eram os papiros? Eles pegavam um arbusto e parecia muito com uma taboa. Eles trançavam este arbusto, esmagavam para que ele soltasse uma espécie de baba, uma gosminha colante, esperava secar, lixava
e assim eles faziam o papel. Do termo papiro surge o termo biblos, com a ideia de vários papéis. Também daí surge a palavra texto final. Esses arbustos eram entrelaçados. A ideia de texto é entrelaçados. Então, as palavras entrelaçadas formavam o texto e várias camadas de papiro se formava uma biblioteca. Daí vem o termo biblos, que nada mais é do que biblioteca, vários livros unidos. E por que a Bíblia pode ser chamada de vários livros? Realmente, porque ela é muitos autores que escreveram em épocas diferentes. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia não foi uma pessoa só que sentou para a escrever de Gênesis, Apocalipse. Muito pelo contrário, são vários livros que foram reunidos em um só e passou a ser chamado de biblioteca ou Bíblia, que está hoje nas nossas mãos. A Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos. Se você pegar o primeiro livro, que é o livro de Jó, pois é, a Bíblia não está em ordem cronológica, ela está em ordem ideológica. Por quê? Gênesis é o início e Apocalipse é o fim. Então ela segue uma linha imaginária de forma ideológica. Agora não está em ordem cronológica. Por exemplo, o primeiro livro a ser catalogado, a ser registrado, a ser escrito, não é o livro do Gênesis. Do contrário, é do patriarca Jó. Você sabia disso? Se você não sabia, agora você está sabendo. Isso é teologia. Crescer, avançar, aprimorar o nosso conhecimento, nos familiarizar com o Deus da Bíblia e com a Bíblia do nosso Deus. Qual é o livro, por exemplo, do Novo Testamento? Não é o Evangelho de Mateus. Pelo contrário, o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. Acredita-se, e os pais da igreja afirmam esta verdade, que tenha sido o Evangelho de Marcos. Marcos nem era apóstolo. Pois é, Marcos não era apóstolo. Porém, ele andou com os apóstolos. Ele era sobrinho de Barnabé. Ele esteve ao lado de Barnabé o tempo todo. E ele, claro, captou todas as informações para levar um evangelho de apresentação das boas novas. A palavra boas novas é evangelho no grego, evangelho, a sua tradução. Ele queria levar para os romanos estas boas novas, as informações a respeito do nosso Senhor Jesus. Então, esta ordem cronológica do primeiro autor a escrever, Jó, até João, que escreveu 95 depois de Cristo na ilha de Patmos, nas proximidades de Éfeso, o Apocalipse, em 95 depois de Cristo, é um período em torno de 1.600 anos. E a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores. Afinal, nós temos vários livros que a sua autoria ainda é incerta. Nós temos o exemplo de grandes autores, autores muito conhecidos, como, por exemplo, Moisés, Moshe, é o que escreve a Torá, que também escreve o Salmo de número 90. Samuel, primeiro, segundo Samuel, primeiro, segundo Reis, primeiro, segundo o livro de Crônicas, também 2 Salmos, também é um dos grandes autores que nós temos nas Escrituras Sagradas. Paulo, por exemplo, do Novo Testamento, é o que escreve 13 epístolas. João escreve o Evangelho de João, escreve os 3 chamados de epístolas universais, primeira de João, segunda de João e terceira de João, e também o Apocalipse. Para que você tenha ideia sobre o livro de Salmos, isso é muito interessante. Nós temos vários autores dentro do livro de Salmos. Os Salmos são compostos por 5 livros e esses 5 livros foram amalgamados, também unidos, para transformar em um livro só que chamamos de Salmo. Mas também foi escrito em períodos diferentes. Nós temos 74 salmos escritos por Davi, e o Davi é o maior autor dos salmos. Nós temos 10 dos filhos de Coré, 12 dos filhos de Asaf, 2 de Ibissã,
Ibidom e um de Elão, e nós temos em torno de 50 salmos anônimos. Você está entendendo como que nós precisamos nos aproximar da Bíblia Sagrada? Nós precisamos ter a compreensão com as lentes da teologia para entendermos um pouco mais sobre o nosso Deus. Quanto mais nós nos aproximamos do conhecimento, mais próximo nós nos tornamos de Deus. E claro, qual é o meu intuito com a bibliologia? É te aproximar de Deus através das lentes da teologia. Eu acredito que para esta primeira aula você já teve bastante informações e eu não quero, claro, poluir a sua mente, levando em consideração que a segunda aula já está aí gravada também na nossa plataforma e você pode revisá-la. Então, para resumirmos esta aula de hoje, nós temos que afirmar que a Bíblia é a inspiração e a autoridade divina, foi Deus quem a inspirou, foi Ele mesmo quem a escreveu. Nós temos que estabelecer um elo de confiança entre o cristão das Escrituras. Você entendeu como que nós precisamos nos aproximar das Escrituras? Quanto mais nos dedicamos, mais aprendemos e mais podemos confiar nela através do conhecimento. Também, o intuito da bibliologia é refutar falsas doutrinas sobre a origem e a natureza da Bíblia Sagrada. Hoje nós temos muitas doutrinas, várias doutrinas que estão aí tomando a mente das pessoas e é muito fácil hoje, principalmente com a internet, com as plataformas digitais, você ver discrepâncias, pessoas que nem sabem o que estão falando ou que estão falando por si só, não estão falando o que a Bíblia diz. E nós precisamos observar as Escrituras porque ela fala por si só, ela é autoexplicativa e ela mesma se explica e se justifica. E uma aplicação prática é estudar a bibliologia, fortalece nossa fé, nos dá fundamentos sólidos para ensinar, pregar e viver segundo a palavra de Deus. Como eu disse, como que eu vou ensinar se eu não detenho conhecimento para mim mesmo? Se eu quero ensinar, se o meu desejo é ensinar, primeiro eu preciso ter o conhecimento que me convence. Primeiro eu tenho que ter todos os pontos muito bem claros na minha mente, para que quando eu transmitir para as pessoas, eu tenha propriedade no que eu estou falando e elas possam me compreender de forma clara, nítida e explícita. O grande problema hoje é que as pessoas querem ensinar sem antes mesmo aprender. Você está aqui comigo e eu tenho certeza que você irá aprender para crescer, se desenvolver e levar às pessoas o conhecimento da Bíblia pura, nítida, clara, assim como ela é. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você já tenha crescido, pelo menos um pouquinho, nesta primeira aula. E prepare o seu coração, porque vem muito mais por aí. Para os alunos que estão no presencial, às quartas-feiras, a partir das 19h30. Para você que quer também assistir online, a partir das 19h30, nós corrigimos os nossos probleminhas técnicos e agora tudo que nós temos que fazer é continuar aprendendo, crescendo, nos desenvolvendo no conhecimento da palavra de Deus. Não fique distante deste conhecimento. Com certeza, ele irá te aprimorar, te fazer com que você se desenvolva cada vez mais e se aproxime cada vez mais do conhecimento. Até a próxima aula. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.